Olá, assassinos, sobreviventes e parasitas. Eu sou o Madu e eu abri o Google Tradutor para tentar traduzir Eros é um babaca para coreano, mas não consegui. Nada contra, tá, Eros? Você não conseguiu ou você não conseguiu ler? Não conseguia falar, era muito bolado. Eu tentei, mas não deu não. Mas era uma frase aleatória, só queria ver se meu coreano tava bom. A agressão também tá sendo aleatória ultimamente. Jesus. Não, mas não é você não, Eros, é outro Eros. Justo hoje? Era o seu pai, né? Era seu pai. Oi, pessoal, eu sou a Zizi e se você gosta de cinema com política, crítica social e bastante engajamento, esse é seu episódio. Vai ver Tropa de Elite? Eu sou o Eros e eu estou me sentindo injustiçado pelo Madu hoje, porque por incrível que pareça, dessa vez eu não parasitei o pessoal que escreve a pauta. Eros ajudou a fazer a pauta, gente. Muito bem, muito bem. Ó, esse é um episódio especial mesmo, né? A gente tá aqui hoje pra falar novamente de um diretor, dessa vez um diretor coreano, Bong Joon-ho. Vamos fazer a análise antropológica da linguagem do diretor e na sequência analisar 3 filmes: Memórias de um Assassino, Expresso do Amanhã e Parasita. Esteja avisado, Eros vai dar spoiler. Ó, fica atento, se você não viu, vai lá, assiste e volta. Eros vai pagar cerveja de qualquer jeito. Então vamos falar de Bong Joon-ho. Zizi, pra manter o nosso padrão, quem que é esse cara aí? Bong Joon-ho é um cineasta, roteirista e produtor sul-coreano. Eu achei super interessante que eu descobri, quando eu tava, pesquisando aqui pra falar dele hoje, que ele é formado em sociologia, que é a cara dele, né? É a cara dele. Porque eu acho que se tem uma coisa em comum aos filmes dele é que no final das contas ele tá sempre falando aí, fazendo um debate, né? Dessa coisa da política, social, né? Conflito de classes e tudo mais. E eu achei uma pessoa falando também uma coisa que eu achei super interessante. Ele é o cara que os filmes dele são sempre sobre um monstro. Seja esse monstro um monstro real, seja ele uma pessoa, um serial killer, alguém megalomaníaco, ou, no caso aí do filmão famoso, os aristocratas, né? E ele usa esse monstro que ele tá retratando pra falar aí desses conflitos de classe que a gente já tava, citando. Legal. Outras coisas em comum que tem os filmes dele, que eu acho bem interessantes, é um mix de gênero. Ele mistura aí, vai do suspense, vai da aventura, né? Do policial pro humor, né? Ele tem uma mistureba aí em todos os filmes dele, tem essa pegada e tem muito aquele humor ácido também. Sim. Que eu fico me perguntando se não é uma coisa coreana e a gente não tá acostumada ou se é uma coisa dele. Mas enfim, tem essa pegada também. Ele ficou internacionalmente conhecido depois do seu segundo filme, que é um dos que a gente vai falar hoje, né? Que é o Memórias de um Assassino. E depois disso ele passou até a fazer alguns filmes mais hollywoodianos, né? Falados em inglês e tal. E aí, depois disso, ele tem aí uma sucessão de filmes que são sucesso comercial. Inclusive, na Coreia, ele tem, se eu não me engano, os filmes dele são, 3 das maiores bilheterias da história da Coreia. E ele tem filmes bem conhecidos como O Hospedeiro, O Expresso da Manhã e O Parasita, que é o filme que fez história aí, ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro e de melhor filme do ano. Eu já tinha assistido 2 ou 3 filmes dele, mas sabe quando você não relaciona, né? Que o filme é do... E foi bem legal nesse processo de assistir, identificar e começar a ver esses padrões, né? Que eu acho que é o nosso exercício aqui. E a parada do capitalismo, desse monstro que você traz, tem o trope, né? Que é o capitalismo é ruim. Tem muito essa visão, né? De jeitos diferentes. Quando você vai lá pro Expresso da Manhã, é um capitalismo, é o mundo representado dentro de um trem. Quando você vai pra Parasita, é o mundo representado na relação empregado-empregador, né? Quando você vai lá pro Memória de um Assassino, é na relação daquela sociedade onde você tem a polícia e não pega o crime e tá todo aquele entorno, né? De quem tem proteção, quem não tem proteção, o que tá acontecendo. É bem interessante, assim, a costura que eu quero falar. Inclusive o momento, né? O Memórias de um Assassino, a gente vai falar mais com detalhe mais tarde, né? Daqui a pouco, mas ele tem essa coisa de pegar e falar assim, cara, a polícia tá preocupada em apagar, segurar a onda de manifestação, né? Ir lá parar o povo de manifestar, em vez de pegar um cara que tá aqui, de fato, estuprando e assassinando mulheres, né? Sim. Então ele tem várias críticas. E é muito legal, porque eu acho assim, realmente são gêneros bem diferentes. Também já tinha visto vários filmes dele e só depois tinha ligado que era a mesma pessoa, Madu, antes aqui do podcast, mas isso aconteceu em algum momento. E realmente eu acho que o grande elo dele mora aí na crítica social, que é bem interessante, né? Ele dá um jeito de falar disso com N vieses. Gosto muito dele. Jamais diria que Expresso da Manhã, antes de eu saber, é do mesmo cara do Parasita, sabe assim? Não consigo
consigo ver são filmes muito diferentes. Não tem nada a ver um com o outro, né? É bizarro. E quando você vai num filme tipo Hospedeiro, que é um que a gente não vai falar hoje, mas que vale a pena ser visto, ele vai naquela pegada do monstro, que é bem meio... Me lembra até uma coisa, assim, não é a mesma onda, tá? Mas me lembra até um pouco aquela pegada dos Godzillas da vida, assim, e que ele consegue trazer essa mesma conversa pro filme. É um filme bem legal também. Massa. O Madu começou falando aí do capitalismo é ruim, né? Então vamos continuar falando dos tropes do Bong Joon-ho, que a gente tem também a impressão digital do criador, que é essa coisa de sempre ter o tema social nos filmes dele e misturado com uma comédia ácida e cheio de mood whiplash. Lembrando que o mood whiplash é exatamente isso que a gente estava falando do filme. Sim. Que tem, né, essa mudança de tom, né? Ele passa do drama para comédia, para o suspense em 2 segundos, né? Para aventura e tal. Mudanças drásticas de tom, né? Ele tem um trope, né, relacionado aí ao Bong Joon-ho que eu gosto, que é o Egoland, que é a visão de fora das pessoas, né, das outras culturas, da cultura norte-americana. Esse trope, ele é dividido normalmente em 2 temas. Tem a turma que acha a América como lugar da beleza, da conquista, né, do sonho da liberdade, compra aquele ideal, né, do sonho americano, e tem a turma que vê ela como grosseira. E apesar dele fazer filmes nos Estados Unidos, né, e não ter assim uma fala muito posicionada contra, fica bem claro que ele tá aí na segunda posição, né, da turma que enxerga a América como um lugar grosseiro, maligno, capitalista. Mas quando você olha para os filmes dele que são na Coreia também, você vê que a parada dele não é anti-americanismo, é talvez qualquer anticapitalismo, né? Talvez, né? Anti-estrutura, né? Porque mais que capitalismo, o trem lá, apesar de ser uma metáfora ao capitalismo, tá muito mais para um socialismo explorador, né? Não sei definir o que é aquilo ali, né? Mas eu ia pontuar exatamente isso, Madu, que eu acho diferente nos filmes, pelo menos os que eu vi, né? Que são mais coreanos, eles têm uma pegada, tirando o Parasita, que aí eu acho que ele entra muito nisso, mas até então eu via mais a coisa do social e menos a coisa do sistema do capitalismo mesmo. Sim. Eu acho que no Snowpiercer ele põe o dedo na ferida do capitalismo e depois ele leva isso pro Parasita gloriosamente, né? E do mesmo jeito, né? A gente falou desses tropes, aí tem o que a gente já falou em outros diretores, e eu acho que todo diretor acaba tendo um pouco desse trope, que é o posto de produção. Tem os atores favoritos, né? Que estão em todos os filmes. A gente falou do Nolan tem os favoritos, né? A gente falou do Scorsese tem, tipo, todos têm, né? Todos têm. Aqui não tem jeito, né? Eu não vou saber falar o nome dos atores, mas é aquele, você vê a carinha deles em todos, né? Tá num filme, tá no outro. Song Kang-ho, Yeon Ji-moo, Go Ah-sun, Byung-hee Bong, Choi Woo-shin e a Tilda Swinton. Que eu não sei nem se eu tô lendo certo. Eu também não sei, mas a gente tenta, né? O Song Kang-ho é um que, assim, eu não lembro de um filme dele, né? Que não tenha o Song Kang-ho. Esse é o único que eu sei, na verdade, quem é de nome. O resto... A Tilda Swinton. Ok, mas pô, né? Só não podia perder a chance. Bom, a gente vai falar então de 3. A gente tinha que escolher, né, gente? Né? Se você, quem tá ouvindo aí não sabe o esforço que é assistir semanalmente 15 mil filmes pra conseguir criar a pauta e gravar, a gente teve que escolher, infelizmente. Vai ficar reclamando agora do trabalho que você inventou pra você mesmo. Entendi. Não, eu tô valorizando o trabalho, é diferente. Entendi. A ideia é que a gente recortou e selecionou 3 dos filmes. A seleção foi baseada na popularidade do filme e no tanto que a gente gosta deles. É uma misturinha, né? De novo. Eu acho que a gente acabou escolhendo aí o filme que fez ele despontar pro mundo, né? Que tirou ele da Coreia e fez ele se tornar um diretor mais conhecido. O primeiro filme dele em Hollywood e o grande sucesso, né? O Oscarado aí. E aqui, pra manter o nosso padrão, vamos apresentar na ordem cronológica de lançamento. Oppan Gangnam Style. Então, o primeiro filme, Memórias de um Assassino. Aí, gente, olha só como é que fala o original, né? É bom quando o original é inglês, a gente, né, improvisa. Agora, Salinui Chewok, o nome original do filme, 2007, direção dele. Agora, o roteiro é dele, mas também é de Sung Bo-shin. Não faço ideia quem seja, mas é também. É um bom roteirista, no mínimo, né? É um ótimo roteirista. O filme se passa em 86, na Coreia do Sul.
uma jovem é encontrada assassinada com marcas de tortura, de estupro, dentro de uma canaleta de beira de estrada. E aí o detetive, o Park Jung-man, e o parceiro dele, o Chon Yu-ko, eles ficam responsáveis pelo caso e eles começam uma investigação. À medida que a coisa vai evoluindo e chegando em lugar nenhum, com deduções bizarras de quem é o assassino, tipo, chega um ponto que parece que é o filme dos Três Patetas. Porque eles estão correndo atrás do rabo, cada um tem uma personalidade de um jeito, de certa forma, os três estão tentando achar um assassino para aquilo ali, e cada um com a tática mais bizarra do que a outra para dedução e para resolução do problema. E vão aparecendo outras vítimas com sinais semelhantes do assassinato, e a história vai desenvolvendo em cima disso, da investigação desses três, e a forma como essa investigação é conduzida, a forma como eles usam de violência, de dedução, quase como o Sherlock Holmes, para tentar chegar no resultado, e no fim das contas nunca chegam, né? Uma coisa que eu descobri hoje, que eles conseguiram pegar o cara recentemente. Sim, eu não sabia disso, não. É 2019 que eles pegaram o cara. Então tá faltando um detalhe, que a história é baseada numa história real, é isso? É isso. Uma série de assassinatos e conseguiram achar o assassino, né? De identificar quem era. Eu fiquei feliz de descobrir isso, eu não sabia dessa parte. E eu adorei o final do filme, eu achei um puta final, na verdade. Cara, eu acho um puta filme, né? Assim... Não, o filme todo é fantástico. É tipo, a dinâmica dos Três Patetas ali é do caralho. É tipo, o filme todo é muito legal. E ao mesmo tempo são três patetas, mas são três pessoas que estão de fato incomodadas com aquele crime. De um jeito diferente, né? Incomodados de um jeito diferente. Incomodados, é isso que eu ia pontuar, incomodados no lado humano. Uma das coisas que eu gosto no filme é que ele é, em teoria, a caça a um serial killer, né? Um filme policial que é tão típico do cinema norte-americano, mas a gente vê um filme que definitivamente não é um filme hollywoodiano, né? Não e uma mesmo. das coisas que difere pra mim é que a gente tá acostumado a ver o filme do detetive que não consegue solucionar um crime e fica na paranoia muito pela solução. Claro que tem um momento que eles se envolvem com as vítimas e tal, e querem, né? Enfim, tem o lado humano, mas aqui a premissa do tipo, tem um cara que estupra e mata a mulher solto e a gente não tá conseguindo pegar, é o que pesa pra esses caras. E é um grande estudo de personagem no final das contas, né? O foco ali tá nos três personagens, nos dois principais, na verdade, e eu confesso, né, que é o meu fraco, né? Filme de personagem é onde eu me desmancho. Não, gente, e é muito doido ver o contexto e a relação, tipo, de uma Coreia, de certa forma, totalmente subdesenvolvida naquele lugar ali, e uma pessoa em 1986 morrer de tétano por causa de um prego na perna, sacou? Tipo, Sim. Morrer não, mas perder uma perna por causa de tétano. Aquilo é assustador. E eu acho que, assim, isso não tá ali no filme à toa, né? É o que a gente tava comentando, assim, esse primeiro momento aí dele focando nessas questões do social, econômico, político ali, mas falando isso, né? Tipo, cara, a gente tava ali com uma figura que perdeu a perna por causa de tétano em pleno, quase nos anos 90. Né? Mas olha o simbólico da perna, né? O cara que perdeu a perna por causa de tétano era o cara que calçava a bota pra chutar e pra torturar. Sim. Olha que simbólico forte. E ele tem isso, assim, eu acho que ele critica a precariedade da polícia, que pode às vezes até ter boas intenções, mas aí eu acho que vai no treinamento, vai né, nessa lógica, tipo, que violência é essa que a gente trata o outro? Quem é o violento? Quem é o monstro, né? Ele tem N debates aí no filme. Inclusive essa transição de personagens, né? Assim, dos dois personagens principais, a gente tá falando aqui, né, gente, pra quem não assistiu o filme, são 3 investigadores, mas 2 deles são principais. E um deles é o cara do subterfúgio, que dá um jeito de... Quase que é o cara que implanta prova pra poder resolver o caso, e o outro é o que tá mais focado, mais concentrado, e eventualmente eles vão trocando, porque um vai ficando tão na paranoia de não resolver o crime, que ele vai se tornando esse cara focado e minucioso, e querendo de fato resolver, e o outro vai ficando tão puto e frustrado que ele começa a apelar pra violência de pura frustração. E esse desenvolvimento de personagem é legal, e mais que isso, lá é uma cidade do interior, né? Uma cidadezinha pequena. Então, esse que inicialmente vai no feeling, né? Vai assim, deixa eu usar não tem técnica, né? Não é uma investigação técnica. Ele é o da cidade do interior. Parece aquele policial que é menos treinado, né? Que é uma cidade pacata. E vem o investigador da cidade grande, cheio de técnica, cheio de manha, né? E aí, essa troca de personagem que é interessante, né? Aquela cena lá no final, na hora que eles estão no trem, a cena autocontrastada ali, na hora que o cara falou assim, aqui, o exame de DNA, isso é o racional da cidade grande, né? O exame de DNA chegou, o exame de DNA demorava naquela época, né? Chegou
da capital. E esse cara que você chegou tá aqui da quase capital, não, chegou dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, isso mesmo. E esse cara que você tá quase matando aqui, isso é o outro, né? O intuitivo. Esse cara que você tá quase matando aqui, ele não é, falou que não é. Aí o racional começa a duvidar da racionalidade e começa a querer bater nele, né? Aquela cena ali, pra mim, ela é o ponto alto do filme. Sim, também acho que a cena ali é o fechar o filme com a chave de ouro, né? Ela não é a que encerra o filme, mas ela é o que dá a amarrada ali, né? Final. Enfim, filmaço. Falando de um trope, que a gente já falou, tem 2 tropes que a gente falou que eles voltam aqui. Um que é a dedução do morcego, só que aqui é subvertida. Porque tem vários investigadores que vão dando salto cinematográfico de evidência, né? Assim, coisa que parece que é elegante, que tá resolvendo. Então, a ideia da dedução do Batman, né? Aquela coisa, ligou 15 pontos pra achar o bandido, e é subvertida porque os 15 pontos, na hora que eles contam, fazem até sentido pra gente. Primeiro, por exemplo, o Park, ele deduz que o assassino deve ter raspado, né? As partes, porque não tem cabelo encontrado no local, logo ele vai pra casa de banho pra ficar checando, e tem uma série de cenas dele checando, e aí meio que 3 patetas, né? Olhando pro saco dos caras pra ver se tem cabelo ou não, e não leva a lugar nenhum, né? Não, e uma dedução, assim, maravilhosa, né? Aquela lógica, assim, tipo, então ele raspa os pelos pubianos, tipo, oi? Ele não pensa que ele pode dar banho na mulher, ele não pode, né? Não, ele raspa os pelos pubianos. Tem várias cenas, assim, né? A gente trouxe um exemplo aqui, mas a gente falou num dos últimos episódios, não sei se foi no último, um dos últimos, a gente falou do arenque vermelho, que a gente não sabia o que era. Quando isso acontece, é pra desviar a nossa própria atenção também, né? A gente fica observando aquilo, né? Que é o arenque vermelho. O arenque vermelho é aquilo que aparece é uma pista falsa. E aí, né, a gente pesquisou, a gente não sabia o que era arenque vermelho, pesquisou. Da onde vinha, né? A gente sabia o que era o trope, mas a gente não sabia de onde vinha. Exatamente. O termo arenque vermelho ele foi popularizado em 1807 pelo polemista inglês William Cobbett, em uma história que ele coloca um peixe defumado com cheiro forte para enganar e distrair cães de caça. Então, nós somos os cães de caça. É isso. É isso. Nós estamos sendo ludibriados. Mas, gente, é cinema, né? É isso mesmo. Isso, a gente acabou de elogiar o roteirista, né? É exatamente isso que ele faz. Ele vai jogar ali um arenque vermelho para prender a nossa atenção e, enfim, construir, contando, revelando a história do jeito que ele quer. Da dedução do morcego, né? Que eles cria-se, sei lá, metade do filme em cima da ideia da música que tem relação, né? O fato de uma música que é pedida na rádio ter relação com a morte nunca é comprovado. Se tem, se não tem. O cara que pedia não é o assassino e aí nada, né? Nada se encaixa. E fora que é estranho que, assim, é pedido por carta e é pedido, assim, quando tiver um dia chuvoso, toca essa música e aí você fica sempre assim, mas eu fiquei pelo menos assistindo o filme. Mas aí o cara fica tipo, quando chove ele liga a rádio, fica esperando a rádio tocar a música e se tocar a música ele tem que agir, não tá casando com o ímpeto que tem que partir dele e não de uma coisa externa, né? Assim, do assassino não vai ficar esperando uma coincidência pra ele agir. Sim, mas é aquele negócio, né? A relação, mas o que eu entendo disso, Zizi? O assassino, a parada dele era dia chuvoso. Sim. A música, a parada era dia chuvoso. Coincidência, não tem a ver a música é uma coisa externa, né? Não, eu falo assim, me incomodava na lógica. Na lógica. Dedução. Na dedução, assim, tipo, gente, tem um buraco aí. Agora, de fato, tem isso. Por mais que não tenha nada comprovado, o dia que tocava a música e chovia, alguém morria, né? Então, por outro lado, tava lá, né? Se prendendo a atenção. Tem um comentário que é sutil, mas tá lá, e eu acho que tá lá bem intencionalmente, que é o trope aí, que é o princípio da Smurfette. Esse departamento de polícia inteiro tem uma única mulher, que, por sinal, é a pessoa que faz boa parte do trabalho, o trabalho que leva eles a algum lugar, é feito por ela, a maioria das vezes. Ela é uma personagem secundária da secundária da secundária, mas eu acho, né, a minha interpretação é que no final das contas isso tudo tá ali exatamente pra fazer essa crítica. Eu também acho que sim. Não é à toa, assim, não é tipo, olha, cometeram erro de não fazer a mulher protagonista. Não, eu acho que ele tá fazendo um comentário muito intencional quando ele faz isso, principalmente quando a gente tá falando de um assassinato que é uma brutalidade contra a mulher, assim, muito grande, né? O assassino aí, ele é um estuprador e torturador de mulheres, então... E é bizarro porque a gente fala de brutalidade no sentido do assassino, mas a polícia não é apresentada também como alguém que não tem brutalidade, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Você tem dois tropes aí, que é a técnica de interrogatório de Jack Bauer, a gente já falou, né? Do tipo, eu te espanco até você admitir um crime que inclusive você não cometeu, né? Você não precisa ter cometido. E eles fazem isso com uma pessoa que tem... um menino que tem problema mental, né? Ali me parece ser síndrome
síndrome de Down, tá? Me pareceu também, a Fernanda, mas, a Fernanda, minha esposa enfermeira, ela falou, eu tenho quase certeza que é. Ela veio com olhar mais Eles não definem, né, não o que é, né? mas também me pareceu, sim. Né? Mas... O menino tem uma demênciazinha, né? Alguma coisa algum assim. tipo de retardo mental, sim. Agora, é muito bizarro, né? Porque o cara tá procurando prova pra incriminar o menino, ele compra um tênis novo, vai lá e põe uma pegada do tênis novo pra justificar, espancar o cara até a morte, sacou? É tipo, vamos arrumar um culpado logo aqui, a gente já resolve isso e fica livre, porque... Sim. Que é o trope do chute o cachorro, né? Não que o menino seja um cachorro, mas o cachorro tem a ideia da inocência, né? Ali eles estão batendo em um ser... Cara, o menino ele não consegue ter o mínimo racional pra qualquer nada de complexidade. Eles estão chutando alguém mais inocente possível. Então essa é a ideia, né? E bate... E assim, gente... bate eu muito, senti, né? Eu senti do cara, falei, como assim? Como assim? Eles estão dando porrada no cara? E o menino era tão inocente que ele não conseguia ver os policiais como alguém mal, né? Tava sentando do lado deles na cena seguinte. Vão tomar um café. Comer, né? Vão tomar um café junto e bater papo. E ele responde prontamente tudo que é perguntado pra ele. Dentro do que ele dá conta, ele responde, né? Assim, é muito brutal aquilo. E tipo, e no fim das contas, ele sabia quem era o assassino, né? Se ele não tivesse tanto pavor do cara que bateu tanto nele, talvez ele tivesse conseguido falar, porque a passagem da cena que ele é atropelado por um trem é meio isso. É tipo, eles correndo atrás dele pra ele contar quem era a pessoa que ele viu. Sim. Vai saber se ele sabia mesmo. Do jeito que esse negócio é cheio de areia vermelha. Vai saber, mas ali, realmente, naquela hora, dá a entender que ele sabia, né? Que ele poderia não saber identificar a pessoa, mas que ele viu, né, o crime sendo cometido, isso a gente fica claro. né, bem colocado. E aí a gente chega à conclusão que os caras não são tão malucos de simplesmente pegar um cara pra bode expiatório da situação toda, né? Porque o menino realmente estava lá na cena quando a muchacha foi estuprada e morta. Agora, aí nessa conversa toda, eu acho que entra muito da genialidade do Bong-ho, né? Assim, isso que a gente fala dos mood whiplash, né? A maneira como ele te põe uma coisa que é muito brutal, mas que ele transforma essa cena seguinte, depois desse menino apanhado, e todo mundo tomando café junto e batendo papo como se nada tivesse acontecido. Parece Chaves, né? É a hora que fica esses três patetas aí que o Eros fala, né? E aí ele leva um humor que ameniza a situação, não passa pano pra situação, mas ameniza a nossa experiência fílmica, né? Da gente tá vendo um filme desse que não é só pesado. Então, acho ele bem assertivo nessas horas. Até porque o Mo da história aí, ele não dá bom dia, né? Ele dá uma voadora. O primeiro contato dele com qualquer pessoa é uma voadora. E depois ele começa. Agora, esse filme foi lançado em 2007. É um filme de 2007. Nessa época não havia pegado bandido ainda. E é muito legal a quebra de quarta parede que tem. O trope é mais específico, ele é chamado de A Quarta Parede Não Protegerá. Que passaram-se vários anos. Aquele policial que era o intuitivo, que era da cidade pequena, virou um vendedor de filtro. Sei lá o que é aquilo, né? Juicer, sei lá. Alguma coisa assim, né? Alguma coisa meio aparente chinês. É um polishop. Ele tá vendendo polishop no final das coisa assim. E ele passa no lugar, ele tá passando próximo de onde foi o primeiro assassinato, onde é um bookend, né? Porque ele volta no primeiro ponto, a cena, e aí ele chega, ele abaixa pra olhar, ele olha, tem um diálogo com a menina que falou que teve um cara que passou ali também, ou seja, o assassino ainda tá solta, só que a parada, que a quarta parede não protegerá, eu entendi que é quase um recado assim, cara, a gente tá de olho em você até hoje, tem gente de olho em você até hoje, porque na hora que ele olha pra dentro da tubulação, né, daquela vala onde a menina tava, ele olha direto pra câmera e fala assim, eu ainda vou te achar. É como se eu fosse o assassino assistindo aquilo, eu ia falar, puta merda, sabe? Ainda estão olhando pra mim? A ideia é estar olhando pro assassino. A gente não pegou, mas a gente sabe que você tá aí e a gente vai te pegar. E ele é pego, E tem né? uma coisa, né, que esse detetive, ele fala que ele reconhece, olhando no olho da pessoa, quem é o assassino, quem é o culpado, quem que ele tá procurando, né? E ele tem várias vezes essa cena ao longo do filme de procurar a pessoa olho no olho, né? De olhar e falar, esse cara daqui. E quando o cara usa uma calcinha vermelha, então, aí que ele tem certeza mesmo, né? Segundo filme, Expresso da Manhã, Snowpiercer, de 2015. O nome original é em inglês, diferente do primeiro filme. Direção e roteiro dele, do Bong Joon-ho. A gente tem um elenco americano também, né? A gente tem o Chris Evans, o Jamie Bell, a Tilda Swinton, o Ed Harris. E, então, tipo, é um elenco todo americano. E quando chega uma espécie de era glacial no planeta Terra, chega-se à conclusão que a única solução das pessoas continuarem vivendo é ter esse, não transatlântico, né? Tipo, esse trem
trem gigante que fica cruzando o continente todo em alta velocidade, sem parar. Dá volta ao mundo. Dá volta ao mundo para não congelar, né? E o trem é separado em castas. Tem os milionários, os remediados, os trabalhadores, os pobres, e vai separando. E a história pra gente é contada do lado desses pobres, dos miseráveis. Da cauda do trem. E eles estão armando uma revolução. Tem um contexto que outras tentativas de revolução já aconteceram, e eles estão armando mais uma revolução para tentar chegar à máquina do trem, né? A ponta do trem, para tentar dominar aquilo e fazer uma sociedade mais igualitária. E a história vai desenvolvendo em cima disso, e essa briga toda até chegar na frente para ter o desfecho, a surpresa, ter a revelação do porquê efetivamente as coisas funcionam como elas funcionam dentro daquele trem. Cara, eu gosto do filme, acho um bom filme, foi um filme que me surpreendeu. Quando eu assisti o filme não tinha esse contexto, né, de quem era o Bong Joon-ho. Achei que ia ser só mais um filminho de ação, e ele me surpreendeu de ter um conteúdo bem diferente do que eu esperava. Mas uma leva aí de todos os filmes do cara, não é um dos meus favoritos, mas é mesmo assim um bom filme, né? Gosto da crítica, talvez me incomode um pouco de ser uma metáfora muito óbvia, né? Assim, os ricos estão... né? Os ricos estão lá na frente, quem não mas entrou... Você já pensou que, pode ser uma metáfora não só de capitalismo, mas de qualquer regime em si? Sim, porque sim. Todo regime funciona da mesma forma. Se você pensar no socialismo, quem tá na ponta tá muito bem, tá comendo do bom e do melhor, e sempre tem um proletariado, uma galera lá no fundo que tá só se fudendo, tá comendo sobra, comendo resto, merda, barata, no caso. Mas o que me incomoda é em cima do que a Zizi tá falando. Me incomoda um pouco da linguagem que é estabelecida. A crítica é ok. Eu fico imaginando assim, pra mim ele tá mais perto de um Tim Burton do que de um Villeneuve. Eu queria mais uma pegada talvez mais dark, mais sutil, por exemplo, de um Villeneuve. Eu acho que ali tem material pra contar muita história legal, muita história interessante. E eu acho que às vezes, do jeito que é colocado, incomoda. Eu fico pensando se até se o material original, porque ele é baseado num livro, né? Sim. E a Netflix fez recentemente uma série. Eu assisti a primeira temporada da série e não tive muita curiosidade de parar pra ver a segunda. Também assisti a primeira. Nem tentei. A série também tem alguma coisa nela que me dá a mesma sensação de é interessante, mas... tem algo que falta que eu não sei muito bem pôr o dedo, assim, do que é, né? Não sei nomear, mas não acho ruim. E, engraçado, Madu, isso não me incomoda, essa coisa meio que você chama aí de meio Tim Burton, não é o que me incomoda no filme, assim, não, sei que não é por aí. Talvez é um pouco essa história de que é uma metáfora que pode ter ficado um pouco clara demais pra gente hoje em dia, que é mais acostumado com metáfora, e falta a sensação da revelação da metáfora, né? Ela é tão clara, tão estabelecida, né? Que falta essa parte do tipo, peraí, mas sobre o que é isso? Ele tá falando disso, mas na verdade ele tá falando daquilo. Eu não tenho esse momento. Tá tudo muito claro desde o começo. Não que isso seja exatamente um problema, mas talvez isso me desanime um pouco. Eu acho que é isso aí. Tem um tropo que é chamado de a arca, que a gente vê isso em vários filmes, né? A salvação humana dada uma catástrofe. Aqui o próprio Snowpiercer é referido na narração de abertura como uma arca barulhenta. Ele tá carregando ali os últimos humanos sobreviventes ao redor, o que pra mim é uma maluquice, né? Vamos entrar dentro de um trem. Não, vamos, sei lá, faz o trem girar curto. Por que tem que girar ao redor do mundo? Você já pensou? Senão as pessoas iam ficar zonzas, porque é tão rápido, que ia ficar todo mundo tonto, sacou? Mas não é pra ter que girar ao redor do mundo, cara. A arca barulhenta, você já imaginou o barulho da Arca de Noé, velho? Que é tanto de bicho lá dentro, aquilo devia ser um portão do inferno. Tem um pergaminho de abertura, né? Que tipo, né, Eros? Total, é o Crowley de Star Wars, né? Ele vai te contextualizar do porquê raios d'água as pessoas estão dentro da Arca de Noé que anda na neve. Tipo, por que aquilo tá acontecendo e quais são as consequências se o trem parar, se o trem não seguisse em movimento, etc. Filmes de ficção muito complexos, embasados em ficção, né? Seja ela fantástica ou científica, geralmente tem. Duna tem pergaminho de abertura, Star Wars tem pergaminho. O Senhor dos Anéis tem pergaminho. Sempre que você vai introduzir as pessoas no universo novo, você precisa contextualizar elas de alguma maneira, né? E
É uma solução fácil aí pra você não gastar tempo de roteiro fazendo isso. Agora, tem o outro trope aí, que são os Psycho Rangers, que me faz pensar um pouco diferente do que eu falei, né? Eu tava aqui pensando nesse trope e revendo que não sei se é a metáfora. Talvez o que eu sinta falta nesse filme seja o desenvolvimento legal dos personagens. Como eu tenho essa coisa de gostar do filme de personagem, eu acho que esse tipo de filme acaba tendo muitos personagens e eles não são tão bem trabalhados. E talvez seja isso que eu sinto falta. Mas eu lembrei disso por quê? Né? Por causa desse Psycho Rangers aí, que é uma equipe aí, mas no caso é a equipe Evil. A gente vive falando aí das formações, dos times de 3, 4, 5, né? E tal, desses times. Aqui é o caso do time do mal. É a contraparte do Five Man Band que a gente falou lá atrás. A contraparte maligna. Que a gente tem aí o Wilford, que é o dono da porra toda, né? Como o Big Bad. A gente tem a Mason, que é a personagem da Tilda Swinton, que é a vilã que mais aparece, né? A gente só vê a cara do Wilford no final do filme. Então ela seria o dragão, né? O segundo aí em comando, a número 2. Literalmente, um dragão. É. O bicho horroroso. Que caracterização bizarra, Nossa, né? Deus. Mas eu gosto da Tilda Swinton. Ela faz funcionar, né? As coisas. Eu curto. Temos aí o Gillian, que pode ser considerado aí o gênio do mal, né? Que ele é a pessoa que tá lá na turma da cauda, parecendo que é um deles, mas na verdade ele tá fazendo... Vou fazer um trocadilho aí, Madu, pra te homenagear. Fazendo a engrenagem daquele social funcionar. A palavra veio antes de eu pensar no trocadilho, tá? Tá vendo? Mas... Eu contaminei. É isso. Bom, tem aí os dois irmãos que fazem o lado da força bruta. E aí a gente tem, pra finalizar, tem sempre a menina, né, do time. E aqui a gente tem a Dark Chick em vez de a Chick, que eu achei super divertido, né? Tipo, é a menina Dark, que são representadas por duas. A professora, que é a Claude, e a mulher de amarelo, que é uma que parece sempre com um casacão amarelo, que eu acho engraçado que ela é Dark, mas ela tá com aquele casacão amarelo, chicoso, né? Com uma cara bem aristocrata, né? Pra mostrar bem essa coisa do aristocrata malvado, mas que são aí as meninas batedoras do time do mal. A Mason, que é o dragão, né? Que faz o papel do segundo em comando aqui, ela também é chamada de Boca de Sauron. Boca de Sauron, né? A ideia de alguém que fala pelo mestre invisível. A gente vê isso em vários filmes, né? O mestre existe, mas a gente inclusive não tem contato com o espectador. E tem alguém ali falando por ele. E ela também é chamada aí de um outro trope de a baronesa. A baronesa é aquela vilã durona, frígida, sádica, dominante, às vezes representada como uma figura que é sexy, só que aqui ela é representada como o oposto, a figura que não é nada sexy, né? Aquela dentadura dela, né? Ela é toda caracterizada pro oposto. E logo a Tilda, porque ela faz papéis de mulherão em outros filmes, né? É muito interessante. Ali ela faz o papel de uma mulherinha, um negócio assim, a mulher que tem que gritar. Mas ela se desconstrói, né? Ela é uma atriz que tem essa gama, assim, né? E ela costuma ter uma pegada meio andrógena também, né? Sim. Tipo, ela entrega uns personagens meio diferentões, que nunca estão pautados na beleza ou no sex appeal, assim. Mas aqui é legal ver que o grotesco tá na caracterização também, né? Assim, o que acontece muito com as baronesas é que às vezes elas são aí bonitonas, né? E bem vestidas e nananã, mas tem a alma grotesca. Aqui é como se eles colocassem o grotesco dela pra fora também. Acho isso bem massa. Bom, a gente tem aí também o nosso clássico Chekhov Gun. E a gente tem dois momentos, né? Um bumerangue, que é, num determinado momento, aparece aí um último cigarro do mundo a ser fumado e ele tem junto um fósforo que é usado pra salvar a galera numa cena onde o trem entra pra dentro de um túnel e tem uma armadilha armada, né? Pelos caras que estão querendo pegar aí essa turminha da revolta, que eles têm óculos de visão noturna pra poder enxergar. Eles estão tomando um couro e de repente esse fósforo reaparece aí pra poder salvar a galera. E descarrilar o trem, né? E descarrilar o trem, né? É uma boa cena. É um bom momento do filme. Salvar o caralho, né? A gente não sabe. Pode ter matado todo mundo. Não, mas dá uma salvada que eles estavam tomando um couro assim. Se não fosse isso, eles iam ter tomado um pior, né? Tem também o Hobby de Chekhov, que esse é um novo que eu vi, né? Uma variante, que conta a Iona sobre como é que o líder Inuit
que teve uma revolta dos 7 lá atrás, né? Como é que esse líder Inuit são os esquimós, né? Como é que ele sabia ver tipos diferentes de neve? E ele foi ensinado a ver tipo diferente de neve. E aí tem uma hora que tem um buraco de bala, né? Numa cena lá que eles atiram e furam um pedaço do trem e mostra ele fitado, assim, num floco de neve. Então, no primeiro momento pode parecer que é só um preenchimento de uma cena bonita, mas na verdade, como ele sabia ler o tipo de neve, e depois ele vai falar isso, o mundo tá mudando, já não é tão congelado mais quanto tava, né? O clima tá voltando. Ele tá fazendo uma observação técnica, né? A gente não repara. E a gente tem a pausa pro chá no meio da batalha, né? Que eles estão quebrando o pau, todo mundo se matando, e essa briga toda é interrompida quando é anunciado o ano novo. E é porque eles vão atravessar a ponte, a Ekaterina, quer dizer a contagem regressiva para os votos de Feliz Ano Novo. E aí todo mundo se abaixa e fica esperando o impacto, porque é um ponto onde o trem bate em vários torrões de gelo que ficam na pista, e nessa os amigos e inimigos que estavam se matando há 2 segundos, fica todo mundo paradinho, esperando passar do buraco para poder voltar para a briga. Quando acaba, o pau tora de novo e vamos continuar matando o coleguinha, né? O que é incrível é o gasto de recursos desse filme, porque assim, já não bastava, o ser humano vai morrer, vão fazer um trem, tá, ótimo, vão dizer que o trem tem que dar a volta no mundo, beleza, agora ele tem que ter o tamanho exato de um ano, esse trilho, então sempre na virada do ano ele passa no mesmo ponto, é incrível, vamos gastar esse cientista pra quê, né? E assim, esse cara, o Wilford era no mínimo especulador do mercado financeiro, né? Porque ele teve tempo pra construir essa porra desse trem, construir um trilho, fazer tudo prontinho. Não, ele já era. Mas isso é explicado, que ele já trabalhava, né? Ele realmente já era da área, né? Do transporte aí. Foi uma coincidência. Que ele tem não tem uma coincidência, não. Explica que, na verdade, o Eros falou lá em cima é ótimo. O Eros falou no começo aí que vem tipo uma espécie de era glacial, mas essa era glacial existe por conta do aquecimento global. Eles jogam uma parada aí na atmosfera para poder resfriar, e esse cara tem uma informação privilegiada de que o negócio vai congelar em vez de só resfriar. Então ele realmente tem tempo de se preparar. Especulador do mercado financeiro, safado. Sim, tinha informação privilegiada para comprar a ação da Vale. Bom, em teoria salvou a humanidade. Bela bosta. Vai saber, salvou, né? Porque no final tá quase todo mundo morto. Mas enfim, talvez tenha um tropo que é o talvez mágico, talvez mundano. É quando você não sabe classificar sobre o que é. E eu diria que na verdade é talvez flebote no fim das contas. Porque você tem lá a clarividência de Iona, que não é explicada. Ela sabe o que tem depois da porta. Sempre. E não é explicado se aquilo ali tem a ver com magia, com tecnologia, e faz uma relação que tem a ver com aquele vício no Cronol, que é a droga que tem lá. E essa droga é resto de alguma coisa que é produzida, ela é uma droga que te dá poder, depois ela é explosiva, ela é moldável, e você vai adicionando flebotinicidade nela pra contar o que você precisa, né? Adoro modo inventando palavras, né? E ele é um monte difícil hoje, viu? Mas ele foi falando, e eu só lembrava do João. Flebótimo. Bom, e a gente tem aí também, pra finalizar aí os tropes desse filme, o quebre-os pela fala, né? Que lá na reta final, o Wilford acaba quase convencendo o nosso herói a assumir um papel que tinha sido traçado por ele, né? Pelo Wilford e pelo Gillian, que não era exatamente o papel que esse herói queria assumir, tomar frente ali da liderança dessa engrenagem toda, porque o que ele queria era combater, né? Essa engrenagem injusta, dessa sociedade injusta, mas com o discurso de que ele foi preparado durante muito tempo, que o Gillian parecia que era amigo dele, mas na verdade estava preparando ele para estar ali naquele momento, quase que convence o Curtis, que é o herói aí do filme, a realmente assumir esse papel. A sorte é que chega a menina e que denuncia aí uma outra detalhe, e aí ele volta... Eu tentando não dar spoiler, né? A gente já deu maior, né? Não adianta. Eu não acho maior, não. Eu acho maior esse que eu segurei agora. Eu concordo. Esse é tosco. Mas, de certa forma, ali também encerra o ciclo do Curtis, porque tem um trecho do filme onde ele conta que, em determinado ponto, eles comiam criancinhas e que a carne de bebê é mais gostosa, e que o Gillian corta o
o próprio braço e dá para essas pessoas comerem, ao invés de deixar eles comerem crianças. E o Curtis perde o braço nessa última cena. E tem uma declaração onde ele fala que ele tentou cortar o próprio braço e não conseguiu, e ele perde o braço no final ali. É como se ele fechasse o ciclo da história dele também. Simbólico. É um ato de liderança, né? Você dá partes do seu corpo para serem ingeridas em momento de fome. É meio que isso, né? Ele fala, eu não posso ser líder. Ele fala isso uma hora, né? Eu tenho todos os membros. Ele é incapaz de, né? O que ele percebe é que ele nunca foi capaz de entrar na comunidade, né? Que se doou partes de corpo para que as pessoas não morressem de fome, e ele nunca foi essa pessoa, né? Como que ele vai ser líder de uma comunidade quando ele foi o egoísta que nunca fez isso? Ele cede, né? Ele vira a pessoa que entende que ele vai dar uma parte dele para salvar a maioria. Outra coisa que me fica, né? Fico reverberando aqui é que por mais que eu ache o Chris Evans um ator ok, talvez falte um pouco de atuação, né? Assim, nesse filme de maneira geral, tirando a Tilda Swinton e o John Hurt, que tá fazendo um papel que eu acho que ele já interpretou 500 vezes, né? Ele faz bem, mas tem um conforto ali da gente ter visto, inclusive, ele nesse tipo de papel várias vezes. O resto eu acho que fica um pouco... falta um pouquinho, né? E eu acho que falta pra esse herói que conduz a história ter um peso dramático um pouco maior, que eu acho que o Chris Evans não carrega. Eu não compro nem ele, nem o Ed Harris, cara. O Ed Harris eu nunca compro. É sempre o Ed Harris desde sempre, né? Ele é careca desde sempre, então parece que ele é o mesmo personagem. Desde sempre, ele não mudou. Eu tenho essa dificuldade com ele. Mas o Chris Evans, eu acho que ele tem seus momentos. Tipo, ele como Capitão América, ok. Não. É ok em outro sentido, né, Zizi? Mas é porque eu não espero uma grande atuação do Capitão América, nem acho que o roteiro demanda dele uma grande atuação, né? Assim. Mas aí eu acho que ele segura a peteca, ok. Não, mentira, eu gosto dele no Scott Pilgrim, que ele faz um cara meio bad boy, que é muito fora do padrão dele, que eu acho que ele tá bem ali naquele momento. É um personagem, né, coadjuvante, mas eu gosto. Ele de colã, com camisa, sem camisa, de roupa de super-herói, com roupa de gente, né? Ver nunca vai ser fazer mal. Terceiro e último filme da nossa análise de hoje, Parasita, aqui também. Olha que interessante que ele volta com o nome em coreanês. Vou tentar falar, hein? O filme é coreano. Tem, voltou. Se fosse português o nome. Não, podia ser inglês de novo, cara. Snowpiercer. Agora ele fala aqui o nome, chama, Design Chanchung. Eu não sei falar isso não, mas é mais ou menos isso, tá? Filme de 2019. A direção e o roteiro é dele, mas no roteiro tem também Jin Won-han. Como contar Parasita sem contar Parasita? Eu acho que não tem jeito não. Se você não viu Parasita, veja. Assista Parasita. Tipo, larga a gente aqui e vai ver. Porque cara, é tipo isso. A gente te dá essa colher de chá de pausa, a gente vai ver Parasita. Vale a pena. A gente tem uma família de gente pobre, fudida, todo mundo desempregado, uma família, que é uma mãe, um pai e um casal de filhos, e eles estão fudidos. Tipo, acho que o cúmulo da pobreza desse povo é quando eles deixam a janela aberta pro cara que tá passando o fumacê na porta, pra deixar o fumacê entrar dentro de casa com eles dentro pra detetizar a casa, sacou? Tipo, os filhos são pessoas extremamente inteligentes. Um amigo do menino oferece pra ele um emprego como tutor de uma menina de uma família rica, que esse amigo tutorava antes. Quando ele vai para dentro da casa dessa família rica, ele vai vendo oportunidades para colocar o resto da família dele para trabalhar ali dentro. E até, de certa forma, usando de artimanhas para demitir as pessoas que já trabalham para essa família para serem substituídas pela quadrilha deles ali da família, que eles, hora nenhuma, assumem que se conhecem, que são parentes, conhecidos ou nada disso. E aí tem o contexto da relação da família muito rica e deles ali, e a forma que esse relacionamento desenvolve entre eles e até com as pessoas para quem eles armaram para ser demitida, né? A governanta original da casa, que é demitida para a mãe ficar com o lugar, e a forma como eles... É isso, uma sucessão de Kinder Ovo que vai surgindo no meio disso, né? Puta merda, né? Parece uma cebola o filme, sacou? A cada 30 segundos tem um pedacinho de história nova e você vai descobrindo um novo contexto, um novo enredo. E o filme não tem ninguém bento, né? Não tem ninguém santo naquele filme. Ninguém, cara. Não sobra um. Sem flores. Me lembrou, assim,
fugindo totalmente, me lembrou muito um episódio de Rick and Morty que é o do Parasita Mental. Vocês já viram esse episódio? Que tem o senhor calça cagada? Nunca viram, não? Eu com certeza já vi, porque eu já vi todos, mas eu não tô lembrando. Eles estão na mesa e tem um personagem novo, que inclusive tá na abertura. E você fica assim, que merda é essa? De repente tem... são as memórias, vão criando personagens novos que se inserem na história. Cara, eu fiquei muito com aquela cabeça, porque esse episódio é lá de 2016, 2017, né? E aí, assim, você fica naquela, assim, pô, vai entrando gente na família. Me parecia muito, sabe? Uma casa fechada e as coisas acontecendo, né? Só que o Rick and Morty vem antes. Ele não é inspirado nesse sentido. E o filme é isso, né? Uma puta da crítica social em relação à relação dessas pessoas dentro dessa casa. Eu gosto muito da narrativa, que ela começa mostrando pra gente os Kim muito meio sujo, eles parecem ratos, né? Eles me lembram ratos, aquela eles casa moram no porão, né? Moram no porão, que é a casa que não cabe nem pé dentro da casa direito, né? Assim, então tem uma coisa de tudo muito sujo e criando... Várias coisas, parecem acumuladores, né? Tem um monte de coisa, as paredes, as prateleiras, tudo muito cheio. Aproveitadores, que dá essa significação isso de que eu ia rato falar. também, né? Também, né? Essa coisa de fazer artimanha pra tirar o outro, pra eles irem, você vê que eles estão armando ali o golpe pra aquela família, e eles vai construindo essa sensação do parasita, né? Referido no nome, como a gente vai caindo nesse conto do que a nossa sociedade faz, que é ver essa figura que é pobre como rato, como sujo, como que não tem lugar na sociedade. Vai pro porão mesmo, que lá é seu lugar, e é isso que a gente faz. E o filme, aos poucos, vai te invertendo isso, vai criando camadas, né? E aí, de repente, você fala assim, que ele leva a gente a cair no preconceito que a gente socialmente, estruturalmente comete com aquela família ali. É o que o Madu falou, não que eles sejam bentos, né? Assim, não que eles sejam exemplares de excelentes seres humanos, mas a gente entende também que, né, eventualmente a gente entende que a motivação deles mora num lugar de, sobrevivência quase. Eu faço isso, eu me fodo também, porque qual oportunidade real eu tenho, né, quando eu sou visto como rato pela sociedade? Até mais que isso, assim, o nome parasita, pra mim, tá referindo a todo mundo, não é só essa família, não. Todo mundo ali é parasita, né? Que em algum contexto. Eu acho que se refere muito à família rica, né? Sim. E a família rica como representante aí de todo um sistema que parasita todo mundo, que parasita a humanidade, parasita quem tá vivo. Que filmão. Puta filme, é o melhor deles aqui. Não é à toa que levou 2 Oscars, né? Acho que levou até mais, não Acho lembro. Que levou mais, não? Mas levou os 2 aí, né? Levou os 2, levou os principais, filme isso. estrangeiro e melhor filme. E se o Oscar querendo fazer suas médias, né? Vamos combinar também que em outras épocas filmes tão bons quantos não saíram do filme estrangeiro. É o Oscar querendo se desvencilhar aí do Oscar So White. Mas enfim, isso que a gente tava falando, né, deles serem muito sujos, dessa coisa, né, de parecer rato e tal, tem um trope aqui do filme que eu gosto muito, que é o Oli. Eles realmente se amam. E eu acho que nos momentos em que a gente vê as reuniões familiares aí dos ratinhos, a gente percebe que eles são amorosos uns com os outros, né? E aí a gente vê a humanidade deles também, e a gente vê que o tanto, pra mim, é muito pesado quando a gente vê esses momentos dessa família, porque é exatamente isso, a gente vê como a gente maltrata de maneira geral, a gente enquanto sociedade maltrata esses humanos, né? Eles são gente, a gente tá ali tratando eles como sujeira. Sabe o nome da companhia do Mr. Park no filme? Another Brick. Olha que legal. É um shootout total, né? Assim, tá gritando a referência, e é bem legal isso. Temos aí também no filme a boa e velha comédia ácida, que a gente falou que tá presente em todos os filmes do Bong Joon-ho, que é uma das características dele. Primeira metade aí do filme é bem rica nisso, né? Assim, é outro filme que parece que pode ter algumas cenas tiradas aí de Trapalhões e Os Três Patetas. Ele também se apoia bastante nessa comédia ácida para fazer tanto as críticas e para construir esse clima que, né, eu tava falando da gente, de enganar a gente, de certa forma é um arenque vermelho aí que ele constrói também no roteiro. E tem um que a gente até meio que já falou, né, que é o tema central e até o significado de título de duplo significado, que meio que são 2 tropos, mas eu entendo
entendo que eles estão muito próximos, assim, né? É tipo, é a pegada da filmografia do Bong Joon-ho, que ele tá sempre falando dos aspectos negativos do capitalismo, e ele tá examinando isso, né? Que indiferente da classe, da idade, da situação, todo mundo é meio parasita na coisa toda. E aí o título de duplo significado, que a família Kim, ela é parasita dos Parks, né? Porque ela tá lá roubando emprego, dinheiro, só que enquanto isso, o marido da governanta, que vamos dar um spoiler aqui, né? A gente pagar uma cervejinha, ele é literalmente um parasita, né? Porque ele mora escondido dentro da casa, comendo a comida dos caras, sem dentro das ninguém paredes, disso. cara. Ele mora dentro das paredes. Exato. Essa parada do tema central, né? Porque o tema central vamos falar, a parasitose do negócio. Tá todo mundo parasitando todo mundo, né? E o título de duplo significado é isso, né? É parasita um do outro, o parasita tá na parede, o parasita tá na família, o parasita do rico com o pobre, do pobre com o rico, e tá ali. É a sociedade que é estruturada. É isso aí. A gente tem um final ambíguo também, né? Que é um clássico aqui, a gente falar de tropes de finais. Esse é um ambíguo que a gente fica sempre sem saber aí se esse menino, se o filho aí da família Kim, de fato vai em algum momento encarar, trabalhar duro pra conseguir comprar aquela casa. Outra dúvida que eu acho, né, que eu tenho é se mesmo trabalhando duro, se ele consegue chegar no ponto de comprar aquela casa. Porque se tem outra coisa que eu acho que o filme trabalha menos, mas que tá lá, é a lógica de que, tipo, não é o quanto você trabalha, né, que te faz ter dinheiro e sucesso a ponto de comprar aquela casa milionária. Ele desconstrói a meritocracia, né? Sim, total. A gente tá vendo um momento coreano, né? Assim, quantidade de série coreana que tem na Netflix, né? O K-pop. A gente vê aí, ó, o sucesso do ano, nunca lembro o nome em português da série, né? Round 6, a série do Lula. Os filmes são bons, valem a pena, assistam, divirtam-se, e o cinema coreano tá crescendo para nós ocidentais. Cada vez mais ele tá chegando, e cada vez mais tá existindo uma globalização de cinema, realmente. Da gente tá deixando de estar tão dominado pelo cinema americano, e cada vez mais a gente tá recebendo coisas que dos vêm coreanos, do né? Não, do Oriente em geral, cara. É tipo, tipo, acho que são ondas, porque em determinado ponto teve uma onda de filme indiano que apareceu muito, falou-se muito de Bollywood. Acho que são ciclos, sacou? E agora a gente tá numa pegada meio coreana, e querendo ou não, coreanos estão meio que dominando o mundo, assim, né? O hit do ano, né? A série hit do ano aí, o Round 6 veio de lá. A gente tá vendo a música, né? O K-pop tá aí bombando. Sim, estamos numa fase coreana. Daqui a pouquinho vai ter americano fazendo filme criticando o imperialismo coreano. Tá vendo? É esse aí, vai ter o equivalente do tropo da águia. Qual que seria? O que eu fico me perguntando é assim, até onde é o modismo, né? É a bola da vez, igual foi aí com Bollywood. Até onde a gente tá de fato fazendo uma abertura para outros cinemas, né? Outras culturas e tudo mais. Eu até torço, uma visão aí poliana, até torço para que seja aí um começo de abertura, né? Acho que a gente viu boas coisas coreanas nesses últimos tempos. Assim, muitas vezes eu vejo o cinema americano se apropriando dessas obras, entendeu? De bons filmes de outros lugares, e refazendo esses filmes, nem sempre com o mesmo resultado. Mas eu tenho, claro que isso vai muito para Hollywood, mas eu entendo que a gente, enquanto Brasil, a gente acaba tendo até uma percepção meio diferente disso, de algumas coisas que acabam chegando pra gente, porque o cinema argentino é muito forte pra gente aqui. Tem muita coisa argentina que a gente assiste, tipo, tem o Darín de cabo a rabo, e que eu tenho uma impressão que não chega nos Estados Unidos, entendeu? Que tipo, também acho que não. Que não vem de lá. Eu não sei, eu acho que o Darín, por exemplo, é um cara que chega, né? Assim, eu já vi entrevista com ele falando que ele teve 500 propostas hollywoodianas e que ele negou todas, e que as pessoas se assustam, pô, cara, mas você tá tendo a chance de ir pra Hollywood. E ele fala, não quero ir pra Hollywood, eu quero continuar no meu país, fazendo o cinema do meu país, né? Ele teve esse posicionamento. Eu acho que chega. Eu acho, inclusive, que o cinema argentino teve um momento de estar nessa onda aí, igual a gente tá vendo coreano agora, que deu uma passada. O que é uma pena é, o que de fato a gente conhece do cinema argentino, a não ser que você seja um curioso, que não seja o Darín, que a grande maioria dos filmes argentinos que a gente conhece são os filmes do Darín. Sim. Então, também fico assim, até onde a gente conhece mesmo, ou até onde a gente tá comprando ali um boom de mercado momentâneo, achando que a gente conhece. Claro que conhece um pouco, né? Isso não é pouco, né? Assim, Darín tem 500 filmes que a gente pode falar dele, que são fenomenais e que valem a pena ser vistos, mas, enfim, no mínimo, essa conversa pode ser um chamado pra gente diversificar
as fontes. Tomara que não seja mais um chamado, né, Zizi? Tomara que realmente seja algo que tá acontecendo, né? Mas o que eu sinto é que também, assim, por outro lado, pelo menos pra quem se interessa e curte, né, o próprio cinema argentino que a gente falou aí, ele vem e ele nunca mais exatamente, pelo menos pra mim, saiu, né? Assim, eu fico de olho nos filmes argentinos, talvez eu não consuma da mesma maneira que os norte-americanos, até por uma questão de acesso, mas ele nunca deixou de estar, de certa forma, no meu radar. Agora, os sul-coreanos também, né? Mas assim, quando você tem aí um garim que não topa de ir pra Hollywood, você tem um Bong Joon-ho que vai, faz sucesso e volta e faz mais sucesso. Isso é muito interessante. Sim, esse movimento dele foi muito legal. Isso, pra mim, é um movimento sábio, né? Eu, pelo menos, olho isso como um movimento, tipo assim, tá bom, você quer? Eu vou jogar seu jogo um pouquinho pra você jogar o meu, sabe? Isso é um movimento, por exemplo, parecido com o que o Santoro fez também, né? Sim, o Santoro foi, tava lá, tá lá no Lost, é uma participação minúscula, mas tá lá, 300. Tá lá no 300, é uma participação minúscula, né? Mas virou o Santoro, né? O mundo conhece o Rodrigo Santoro, Westworld, exatamente. E ele não deixa de voltar e fazer cinema aqui também, né? Ele não deixa de voltar e tá presente. O Wagner Moura, né? É outro. O que eu acho do Santoro é que, tipo, ele fez um puta esforço pra entrar, sempre com papéis pequenos, e aí vai a Alice Braga e, tipo, faz assim, né? Cresce muito mais rápido que ele, com papéis maiores, mais representativos e, de certa forma, parecendo que teve pouco ou nenhum esforço pra isso. A Alice Braga tem uma vantagem de que ela, apesar de brasileira, ela foi criada fora, né? Tem essa história também, assim, ela é... Mas ok, entendo o que você quer dizer, assim. Morena Baccarin também, é brasileira, pô. Essa menos brasileira ainda, né? Nesse sentido, mas... Essa aqui, ela só tem o registro, mais nada. Se é que tem o registro. Acho que ela foi pra lá aos 7 anos. E o que eu quero dizer de vantagem no caso da Alice Braga é que eu acho que tem vantagem, assim, de já estar no circuito de lá, né? O Rodrigo teve que abrir aquele espaço. Mas ele abre porta, ao meu ver, por exemplo, eu acho que ele abre porta pro Wagner Moura, que me parece ter tido um caminho um pouco mais aberto. Agora, acho que a Netflix também tem um papel nisso. Quando você tem um peso pesado da produção como a Netflix, que entende que essas séries do mundo inteiro têm uma visibilidade e começa a investir, e começa a dar pro Wagner Moura o papel do Pablo Escobar e nananã, você começa a ter também um outro movimento. É diferente daquele brasileiro, que eu acho que o Santoro pegou esse momento, né? Daquele brasileiro que tava tentando abrir a porta ali, sozinho, né? Agora você tem uma indústria que entende que esse movimento funciona. A Netflix engole o Padilha, né? Porque o Padilha vai lá, é o Padilha, né? Que vai fazer o Narcos e leva o Wagner Moura junto, que vem do Tropa de Elite. A Netflix engole tudo. É isso. Ela tira, uma hora dá certo. É isso. Tipo isso. Ela tem acertado, quer dizer, acho que ela tava acertando mais há um tempo atrás. Não, cara. Andou escorregando, né? Assim. Mas, cara, a Netflix já faliu umas 6 vezes, né? Sempre volta, não adianta. Fica aí a nossa percepção sobre essa abertura, e que não seja apenas mais uma pequena abertura, mas sim uma abertura real desse movimento do cinema, que talvez seja um cinema global, mas localizado em diversas culturas, em diversas linguagens, em diversas estéticas, e que isso aconteça com mais frequência. Vá ao Belas Artes, assista filmes iranianos. Por favor. Apoie o cinema independente. Por favor. Inclusive, apoie o cinema nacional, né, galera? Vamos puxar essa também. É isso aí. Ouça podcasts independentes, né? Apoie o podcast. Assim como uma semente que cai na terra, brotando linda flor, nascia no mundo do samba um grupo exterior. Amigos, filhos e filhos que pá, o swing corre na veia de uma nova geração. Nascia ali no sul, Coreia do Sul, um samba de brasileiro, só assim se descobriu que não há fronteiras para o samba, pois o samba com certeza está em cada vida de todos. Digo amor, digo doutor, digo porque o samba não tem fronteira, existe em qualquer lugar.
A gente maneirou no spoiler dessa vez, a gente deu menos spoilers. Ele pode pagar só uma cachaça. Só uma cachaçinha. Aí fica mais barato e mais fácil.